Boa noite! Estamos ao vivo! Jornada Canaã, direto ao ponto, sem conversa. Vamos tratar exatamente aqui de renda extra. Não cometa esse erro. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse tema é um tema que de alguma forma mexe um pouco com a gente. Por quê? Porque a primeira coisa que vem à mente quando nós estamos ali com aquela vida de escravo do endividamento, a primeira coisa que vem, eu preciso de mais dinheiro. E aí, quando a gente entende que precisa de mais dinheiro, naturalmente o que acontece? Você procura aí de alguma forma uma renda extra, né? E muita gente acaba caindo nesse erro. Então, a você que está chegando aí, seja bem-vindo à Jornada Canaã. Esse perfil é um perfil onde nós tratamos aqui diversos assuntos que ajudam aí a cada um daqueles cristãos que estão vivendo na escravidão do endividamento, com uma proposta de trazer esses cristãos, tirar esses cristãos dessa escravidão e levar rumo a Canaã. E aí, qual é a sua Canaã? Aonde você quer chegar? Qual o seu objetivo financeiro? Enfim, a nossa proposta é fazer com que você, através dos ensinamentos aqui, possa viver a verdadeira prosperidade bíblica. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem um projeto para você, e esse projeto, de forma alguma, passa por você viver escravo do endividamento. Vamos aqui a alguns aspectos, como eu disse, indo direto ao ponto. Um detalhe, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos entrando aqui ao vivo, trazendo alguns temas aí de extrema importância para que você possa aí, de alguma forma, entender a necessidade, a importância de sair dessa escravidão do endividamento. Iniciamos na terça-feira passada e vamos dar sequência. Eu creio que tudo aquilo que nós formos tratar aqui vai ser de muita valia para que você saia de uma vez por todas da escravidão do endividamento. Então vamos lá, como eu disse, indo sempre direto ao ponto, sem muita enrolação, vamos ao nosso tema, renda extra. E aí eu coloquei lá como tema, né? Não cometa esse erro. E por que renda extra vem a ser um erro? Primeira coisa que nós precisamos entender, e aí você me diz se realmente é coerente aquilo que eu estou falando, é que a grande maioria das pessoas, quando está vivendo uma vida de endividamento, a primeira coisa que passa pela mente é que a sua renda não é o suficiente para a vida que você leva. Isso é muito claro. Uma vez que você se endivida, logo você tem a sua renda mensal, mas não consegue pagar todas as suas dívidas. Algumas pessoas até conseguem pagar todas as dívidas, mas ficam sem dinheiro e aí acabam tendo que entrar ali naquela bola de neve, usando o cartão de crédito, e aí quando o cartão de crédito não tem mais limite, acaba entrando no cheque especial. Quando o cheque especial não tem mais limite, acaba entrando num empréstimo para quitar o cartão de crédito, para cobrir o cheque especial, mas esse alívio é um alívio momentâneo, porque naturalmente, uma vez que essa pessoa pega empréstimo, o que acontece? O fluxo mensal dela diminui mais ainda. Então o empréstimo é aquele balão de oxigênio que vai funcionar por um momento. Mas esse momento vai passar e aí a pessoa com aquele empréstimo ela sobrevive aí respirando ali por 2, 3, 5, até 6 meses. Mas depois a coisa volta de novo e volta pior. Por quê? Porque agora com as parcelas do empréstimo o fluxo mensal ficou menor. E aí o que vem na mente da maioria das pessoas? O que eu posso fazer para obter uma renda extra? Alguns entram aí naquela proposta da própria empresa de fazer uma hora extra. E a hora extra, naturalmente, né, vai vir ali acrescentando uma renda no seu contra-cheque. Quando não é uma questão de hora extra, o que a pessoa faz? Acaba de alguma forma iniciando algum empreendimento. E a necessidade de iniciar um empreendimento é justamente para obter uma renda de alguma forma. Algumas pessoas têm o seu trabalho normal, CLT, sai do trabalho CLT, não sai de abandonar o serviço, não, mas deu a sua hora do CLT, sai, se tiver carro vai fazer um Uber, para poder ali ter uma renda a mais. Algumas pessoas que são autônomas, né, não tem ali a sua renda fixa. Esse tipo de pessoa, então, tem que ter um controle
fora do comum. E aí a maioria dessas pessoas o que faz? Vai de alguma forma tentar alguma outra possibilidade de renda. Alguns começam a fazer lanche, outros começam a trabalhar no Uber, outros começam a trabalhar com alguma coisa dentro do seu próprio emprego, da sua própria empresa. Eu, por exemplo, já cometi diversas vezes esse erro, porque quando fui militar, eu vendia trufas. Minha esposa fazia e faz ainda uma trufa maravilhosa, né? E na época o que eu fazia? Eu pegava essas trufas que ela fazia e ia vender no quartel onde eu era militar. E aí eu tinha a renda do militarismo e ainda acrescentava com as trufas. E aí eu te pergunto, acabou o endividamento? Óbvio que não, porque o problema não estava no tamanho da minha renda. O problema estava na forma como eu administrava o meu dinheiro. A primeira coisa que você precisa entender, pensa comigo, eu ouvi isso esses dias e achei interessantíssimo, tá? Essa analogia não é minha, mas eu ouvi e achei sensacional, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui nessa noite. Imagina só, você chega na sua casa e aí você deixou a torneira aberta. Essa torneira aberta, a pia estava tapada e de alguma forma a pia encheu, começou a transbordar água. Quando você abre a porta da sua sala, a sala está cheia de água, a cozinha está cheia de água. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai pegar um pano e vai começar a enxugar? Ou você vai correr para ver da onde está saindo essa água e fechar aquela torneira? Percebe como é que essa analogia tem tudo a ver? Porque obviamente você vai chegar na sua casa, está tudo encharcado, você vai procurar saber de onde está saindo aquela água e você não vai começar imediatamente enxugando, você vai fechar o vazamento, você vai fechar a torneira que você esqueceu aberta. E aí, fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai estancar aquela água que está jorrando. Estancando, né, aquela água que está jorrando, você parou com aquele vazamento. E aí o que você vai fazer? Agora sim, você vai pegar os panos, vai começar a fazer aquele trabalho de enxugar, né, dependendo ali do estrago que foi feito. Você vai passar o rodo, né, para puxar água ou com a vassoura, enfim, você vai dar o seu jeito para eliminar aquela água. Mas como você estancou o vazamento porque você fechou a torneira, você naturalmente, obviamente, vai ter sucesso, porque você fechou lá antes. Agora, se você ficasse enxugando e a torneira continuasse aberta, é a mesma coisa que enxugar gelo. Você não ia acabar nunca. Então, quando a gente vive na escravidão do endividamento, e eu estou falando com propriedade porque eu já passei por isso, a primeira coisa que vem na mente, e o sistema te prepara para isso, você precisa pagar suas dívidas. E você imagina, né, e pensa claramente certo. Como é que eu pago a dívida? Eu pago com dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para pagar, eu preciso de arrumar mais dinheiro. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você está dentro desse quadro que eu desenhei agora para você, se você está vivendo uma vida de endividamento, não é nesse primeiro momento pensar em fazer renda extra para ter mais dinheiro. Não. Lembra da analogia? Primeiro você tem que estancar ali o vazamento. Primeiro você tem que cuidar de como você está adquirindo essas dívidas. O endividamento, ele é apenas um sintoma. Ele é apenas uma dor. O que a gente precisa fazer é tratar o problema daquela dor. Então, por que você está endividado? O que te levou a isso? Isso é a primeira coisa que você precisa ver. E como é que você vê isso? Fazendo uma análise das suas contas. Olha que eu estou falando de renda extra. Então, antes de entrar na renda extra, a primeira coisa que você precisa fazer antes de cometer o erro de cair nessa questão de renda extra, primeira coisa é analisar como estão as suas dívidas, para onde está indo o seu dinheiro, para onde você recebe, você sabe que você recebe, e às vezes nem recebe mal, de acordo com a população brasileira. Às vezes você recebe mais de um salário, né, 2, 3, 5 salários, e quando você vai ver, cadê o dinheiro? Você não está vendo para onde está indo, não está vendo de onde está vindo, enfim. Você entra ali naquela roda que você não sabe como fazer para sair. Então você primeiro descansa, calma, eu estou endividado, beleza. Deixa eu ver como está o meu mês. Analisa como está as suas contas e veja para onde está indo o dinheiro. É fato que se você não sabe
como está o nível do teu endividamento, se você não sabe para onde está indo o teu dinheiro, é porque falta controle. E quando falta o controle, não vai adiantar você fazer uma renda extra, porque a renda extra vai acrescentar, beleza, a tua renda, mas isso vai acontecer com certeza, você vai acabar gastando, contando com uma renda extra. E aí você vai ficar endividado ainda mais, porque você aumentou o teu fluxo mensal, então, consequentemente, você vai aí aumentar o teu endividamento. Então, antes de pensar na renda extra, primeiro você precisa pensar em como estão as tuas dívidas. Fazer uma análise das tuas contas, fazer análise dos teus números, para que você perceba de fato para onde está indo o teu dinheiro. Depois que você fez essa análise, aí sim você vai entender se existe necessidade de fazer uma renda extra. Porque nem sempre há essa necessidade. Pensa que uma renda extra vai tirar o teu tempo com a família, a tua renda extra, e muitas vezes vai tirar o teu tempo de comunhão na igreja, e muitas vezes vai tirar o teu tempo de comunhão com Deus. Porque você acorda cedo, vai para um trabalho, sai desse trabalho e você emenda em outro. Aí quando você chega em casa você está cansado, e aí já se passaram 24 horas, você não teve tempo para orar, você não teve tempo para ler a Bíblia, você não teve tempo com a sua família, né? A sua esposa, seus filhos, ou o seu marido, seus filhos. E aí acontece algo muito grave. Quem acaba criando os teus filhos, isso quando acontece com o casal, né? Quando tanto o marido quanto a mulher tentam de alguma forma obter uma renda maior para que o endividamento cesse, o endividamento acaba, é complicado porque falta atenção para os filhos. E faltando atenção para os filhos, quem vai estar criando? As redes sociais, os youtubers da vida, e aí você não sabe o que eles estão falando. E a gente tem visto, né, na verdade, que tem muita coisa ruim na internet. E como muitas vezes você acaba chegando em casa porque está fazendo renda extra, está com 2, 3 empregos por conta do endividamento, e aí quando você chega em casa você não dá atenção, você não dá tempo, você não fala, você não brinca com a sua família, com seus filhos, e isso acaba que traz um transtorno muito grande. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nós acabamos uma série na Escola Bíblica Dominical lá na igreja, onde nós tratamos justamente sobre finanças, e nós falamos ali na oportunidade, deixa eu beber uma água aqui, nós falamos do cuidado que é necessário ter antes de pensar em arrumar uma renda extra. Até porque se for um empreendimento, se você estiver aí entrando aí no mundo do empreendedorismo, você está começando o teu negócio, você tem que ver o que te motiva. Se o que te motiva a entrar na renda extra é o dinheiro para ajudar a pagar as contas, você tem que rever os conceitos. O dinheiro tem que ser a consequência de um excelente trabalho que você faz para abençoar vidas. Seja através de um lanche, seja através de um Uber, seja através do que for. Aquilo que você faz tem que servir para abençoar pessoas. E aí, quando a tua motivação é abençoar a vida de outras pessoas, você naturalmente vai ter mais fôlego, vai ter mais força, vai ter mais amor para fazer aquilo que você entende ser um direcionamento de Deus. Agora, quando você olha para a renda extra como a solução para os teus problemas, porque vai te trazer mais dinheiro, isso aí eu não canso de ver, eu vi aos montes e continuo vendo. A pessoa geralmente chega cansada, chega sobrecarregada, muitos aí acabam com famílias, né? A família acaba destruída. Por quê? Porque tenta a todo custo fazer mais dinheiro. E quando o teu olhar está focado no dinheiro, pensar em fazer renda extra não é a melhor solução. A melhor solução para você, no primeiro momento, quando você se encontra num quadro de endividamento, é olhar para a sua renda, olhar para as suas despesas, olhar como é que está essa relação, receita e despesa. Como é que está funcionando? Ela está equilibrada? Naturalmente não, porque você está endividado. Mas aí, ainda que não esteja equilibrada, como está o teu endividamento? Em que está o teu endividamento?
Aonde está indo o teu dinheiro? Muitas vezes ninguém nem sabe. Muitas vezes você não analisa a fatura do cartão de crédito, você não analisa o teu extrato bancário, você não analisa as tuas contas, e por não analisar as tuas contas, você acha que não tem dinheiro. Eu, por diversas vezes, com diversos clientes, já analisei a renda e a gente já achou dinheiro dentro da renda da pessoa. Mesmo ela achando que era completamente endividada e que não tinha condição de fazer alguma coisa. Então, quando você analisa o teu orçamento, você consegue encontrar sim o equilíbrio e muitas vezes não vai ser necessário no primeiro momento a renda extra. Eu não estou falando para você que renda extra nunca é para ser feito, não. Existem também diversos casos que mesmo analisando, mesmo observando ali o orçamento mensal, o orçamento familiar, a gente percebe a importância de se fazer uma renda extra. Aí você pensa, mas que tipo de renda extra? Aí você vai olhar para aquilo que no mercado está dando dinheiro. Geralmente penso que, todo mundo tem que comer, então vamos fazer comida. Ou comida e saúde, né? Na área da comida e na área da saúde você sabe que sempre vai ter mercado. E aí você já começa a fazer. Mas esquece que tanto, principalmente, né, vamos trabalhar aqui no ramo da comida, que é o que mais tem, é um mercado que te exige muito. Ainda mais como eu estou falando aqui para cristãos, por exemplo, né, se você vai trabalhar vendendo lanche, você tem que tomar cuidado, porque final de semana é o que mais vende. E aí você vai fechar a tua loja no domingo, que é domingo de culto? Dificilmente. Né? Como é que vai ser? Ou você vai fechar uma sexta-feira, um sábado, uma quinta-feira, né? Que geralmente o lanche é ali de quinta a domingo. Então, são coisas que você precisa colocar na balança e ver se realmente vai valer a pena nesse primeiro momento. Porque a renda extra, ela não pode ser e nem deve ser apenas aquilo que você analisa e vê que está dando dinheiro. Porque senão você entra focado no dinheiro. E quando você entra focado no dinheiro, nem sempre você consegue dar o seu melhor. Porque a tua motivação sendo dinheiro, você tem que tomar cuidado. Porque você pode trabalhar, não ver o resultado e ficar desmotivado. E essa, obviamente, não é a proposta de Deus para a sua vida. Por outro lado, né, quando você olha para as suas habilidades, porque, por incrível que pareça, existem pessoas que olham para tudo quanto é lado e não conseguem ver uma possibilidade de conseguir renda extra. Mas eu posso afirmar para você, tem condição. Porque Deus te deu um talento. Eu não tenho dúvida nenhuma que algum talento você tem. E o talento que você tem é falta para alguém. E aí você pode ensinar esse alguém monetizando as tuas habilidades. Quais são as suas habilidades? Tem gente que tem a habilidade de ler, entender, interpretar bem e escrever. E aí você pode monetizar essa habilidade de escrever. Você sabia que existe até, eu esqueci o nome do aplicativo agora, que você se cadastra para tomar conta de cachorro? Sabia disso? E sabia que o custo é quase zero, a não ser o espaço? Por quê? Porque o dono traz o animal, ainda te dá a ração, porque tem que trazer ali com a quantidade de ração que o animal vai ficar, e aí te paga pelaquela quantidade de dias que você ficou. É tipo um hotel de cachorro, né? Então, existe uma série de formas de você conseguir renda extra. Mas quando você olha para a sua vida, uma vida de endividado, a primeira coisa que você precisa fazer não é olhar para a renda extra. Então, se você tem vivido uma vida de endividamento e tem pensado em fazer renda extra, porque a sua renda não está dando para pagar as suas dívidas, eu posso te afirmar, calma, pensa, respira e analisa as suas despesas. Vê se realmente vale a pena você continuar gastando com o que você está gastando. E isso geralmente você vai ver quando você analisa. Não tem como você observar. Até existe, né, algumas metodologias, outras metodologias, né? Mas eu gosto muito das anotações porque elas nos trazem uma clareza de para onde está indo o nosso dinheiro. Agora é fato que eu vou inclusive fazer uma terça-feira aqui com o tema a respeito de endividamento, né? Porque existem muitas pessoas que estão extremamente endividadas porque compram compulsivamente. E aí como é que você faz? Você vai anotar, beleza, mas anotando você vai estar vendo, e aí, como é que você vai fazer? Vocês estão entendendo? Coloca aí para mim nos comentários se está dando para entender.
se está dando para compreender exatamente aquilo que nós estamos tratando aqui. Quando você analisa, né, para onde está indo o seu dinheiro e tem ali a certeza de que você está fazendo tudo que poderia fazer, você está analisou as suas contas e viu que não tem da onde tirar, não tem da onde cortar mais nada, porque já deu tudo. Aí sim, quando você tem essa percepção, beleza, obrigado, Tosi. Quando você tem essa percepção de que tudo aquilo que você tinha que fazer, você já fez, aí sim você pode pensar em monetizar as suas habilidades. E existe, como eu disse, né, diversas formas para que você consiga, em algum momento, fazer a sua renda extra. Agora, um outro erro que você não pode cometer fazendo renda extra é incorporar essa renda no teu orçamento. Se você, pensa comigo, se o teu problema é o endividamento, você está vivendo uma vida de escravo do endividamento, quando você incorpora a tua renda extra na tua renda mensal, você intrinsecamente, você isso aquilo já vai ficar preso na tua mente. Se você ganhava R$2.000, você conseguiu fazer uma renda de R$500 por mês, para você agora você não ganha mais 2.000, você ganha 2.500. E aí, se na tua mente está a ideia de que você ganha 2.500, naturalmente o que vai acontecer? Você vai começar a consumir como alguém que ganha R$2.500. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar naquela bola de neve de novo do endividamento, porque o mês que essa renda extra não entrar, como é que você vai fazer? Se você subir o seu padrão de vida por conta da renda extra. O nome já diz, é extra. Ela não pode ser incorporada na tua renda. Então, se você está fazendo uma renda extra para pagar dívida, esse extra, ele serve para pagar dívida. Então, você precisa fazer uma divisão da sua renda. Uma coisa é a renda fixa mensal e outra coisa é a renda extra. Dentro do teu orçamento mensal, compõe ali as tuas despesas fixas, né, que envolve aluguel, água, luz, telefone, gás, enfim, despesas fixas. E aí o que você faz com isso? Isso aqui é a tua renda fixa. Renda extra, a tua renda extra não é para pagar aluguel. A tua renda extra não é para pagar internet, telefone, gás, porque isso é despesa fixa, você tem que estar ligado à sua renda fixa. A tua renda extra é para pagar o endividamento, talvez tirar o teu nome dos órgãos de proteção de crédito, de alguma forma procurar ali entender como está o teu endividamento. Mas eu tenho muita dívida. Tudo bem, muita quanto? Em relação ao valor, em relação a quantos credores você tem. O que você não pode esquecer quando está fazendo renda extra é que o credor ele não vai receber como ele quer receber. Ele vai receber como você pode pagar. A prova viva disso é você poder ter feito diversos parcelamentos de dívidas que você tinha, porque o sistema fica te ligando direto, o sistema te manda e-mail, e aí não sei se você já recebeu, se recebeu, coloca aí, já alguma vez você já recebeu um e-mail dizendo, né, cobrança extrajudicial, um caixa alta ali para te assustar. A proposta dessa cobrança é justamente fazer você se assustar e entrar em contato com aquela empresa, com aquele credor, fazer um parcelamento. Agora, se esse parcelamento não cabe dentro da tua renda fixa mensal, você, por enquanto, não deve fazer. Porque se a tua renda extra, um mês não entrar. Então, o que você precisa fazer? Faz um caixa com a tua renda extra, fica com uma gordura, e aí o que vai acontecer? Você aí sim entra em contato, faz o parcelamento. Uma vez feito o parcelamento, você vai pagar ali a primeira parcela, mas você tem de gordura, tem de reserva, 2, 3, 4, o ideal, 6 parcelas à frente, para que você fique tranquilo, para que você fique tranquila. E não caia naquele erro de entrar no parcelamento e não ter dinheiro para conseguir pagar. Porque quando você não consegue pagar ali aquele parcelamento, o que vai acontecer? Tudo aquilo que você pagou, esquece. Ficou para o banco,
ficou para o credor. E aí o que você vai fazer? Procurar de novo uma forma de ter uma renda extra. Então, meus amados irmãos, seja você homem, seja você mulher, seja marido, seja filho, seja mãe, seja avô, seja avó, enfim, analisa direitinho se vale a pena você trocar o convívio familiar, se vale a pena você trocar o cuidado dos seus filhos para conseguir renda extra para pagar dívida, conseguir renda extra para de alguma forma ver como é que você vai fazer, porque você não sabe mais o que fazer. E na maioria das vezes, o que faz você correr atrás a todo custo de uma renda extra é o desespero por conta da escravidão do endividamento. A gente ensina, de acordo com a metodologia, que primeiro que a nossa relação com o dinheiro ela é estritamente comportamental. Então, antes de pensar em pagar, pensa primeiro em entender o teu comportamento. Por que você entrou nesse endividamento? Por que você chegou a esse ponto de ter que ter uma renda extra? Por que você, mesmo conseguindo renda extra, não está conseguindo sair dessa escravidão do endividamento? Percebe o quanto é um pouco mais complexo do que eu só preciso de mais dinheiro para poder pagar as minhas dívidas? Quantas vezes, em algum momento, você não já recebeu uma quantidade de dinheiro maior? Quantas vezes, no decorrer aí da sua vida, faz uma análise, faz um retrospecto da sua vida financeira, desde quando você começou a ter a sua relação com o dinheiro, em quantos momentos você conseguiu uma boa quantia de dinheiro na mão, tirando o teu dinheiro mensal. Porque se você tem vivido uma vida de endividamento hoje, naturalmente isso vem de um histórico familiar, muito possivelmente. E aí, vindo desse histórico familiar, o que acontece é que quando você olha para trás, você vai ver seu pai, sua mãe procurando de alguma forma mais dinheiro para poder pagar o endividamento. E isso é muito comum, por quê? Porque nós não fomos ensinados. A nossa cultura não é uma cultura que ensina educação financeira para as crianças, para os adolescentes. Então nós não fomos ensinados a lidar com o dinheiro. E como isso não aconteceu, aí hoje você se encontra nesse quadro, mas precisa entender se a solução para você nesse primeiro momento é correr atrás de uma renda extra para pagar a sua dívida. Porque ao longo do tempo, existe um momento que você recebeu uma rescisão, existe um momento que você recebeu um 13º, recebeu umas férias. Aí você às vezes até consegue quitar alguma coisa, mas consegue sair dessa bola de neve? Consegue sair, como eu costumo dizer, dessa corrida do rato, dessa escravidão do endividamento? Mesmo ganhando aí esses volumes maiores no decorrer da tua vida de dinheiro, você conseguiu sair desse momento de escravidão? Não conseguiu. E por que não conseguiu? Não é porque era pouco dinheiro, é porque o seu comportamento não condiz com a real situação financeira que você se encontra. Então, renda extra não vai ser a solução se você não mudar o seu comportamento. Você vai acabar incorporando, como eu disse, vai acabar incorporando a renda extra no seu salário mensal, e aí o dia que a renda extra não chegar, não entrar, você está mais endividado do que quando você começou a fazer a renda extra. Portanto, não cometa esse erro. Antes de pensar em procurar alguma coisa para fazer para ter mais dinheiro, analisa direitinho como é que estão as tuas contas. Analisa como é que está o teu orçamento familiar. Reúne a família. Muitas famílias têm essa dificuldade. Inclusive eu vou montar aqui, já tenho conversado com a minha esposa, nós vamos montar uma série de lives específica para casais. Nós vamos fazer, eu estou pensando em fazer, não sei se eu faço agora no mês de maio ou no mês de junho, mas nós vamos fazer uma série de lives aí, eu e ela, explicando casais, como administrar as suas finanças. Porque eu não sei se você sabe, mas existem casais que não conversam sobre dinheiro. Quando surge esse tema na roda familiar, sai briga. E aí o que prefere fazer? Não conversa. E aí pensa, olha só, não consegue conversar sobre o tema dinheiro. A ideia que tem é: eu preciso de mais dinheiro para pagar a dívida. Saio para fazer hora extra de alguma forma, para fazer renda extra, seja com o meu próprio emprego CLT, ou seja como autônomo, seja com empreendimento. E aí a família acaba que não tem a devida atenção, os filhos não têm a devida atenção. E o que acontece? Muitas famílias acabam sendo destruídas porque não houve conversa
em relação às finanças. Então, calma, renda extra nem sempre é a solução. Calma, respira, pensa e não cometa o erro de sair procurando a renda extra antes de entender como está os teus gastos. Tá fazendo sentido para você? Coloca aí, a você que está nos assistindo, a você que chegou aqui na nossa live, seja muito bem-vindo. Coloca aí nos comentários para mim se está fazendo sentido para você, se realmente você está entendendo. Tem alguma colocação a fazer? Legal, Mônica colocou aqui, muito bom. Você tem alguma colocação, tem alguma dúvida a fazer em relação à renda extra, em relação a esse erro? Coloca aí. A ideia dessas lives às terças-feiras, às 20 horas, toda terça às 20 horas eu vou estar entrando aqui justamente para bater esse papo com você, para te ajudar a sair dessa escravidão do endividamento, fazendo parte dessa jornada Canaã, levando você aí a viver a prosperidade financeira. É possível viver sim uma vida de prosperidade, é possível viver uma vida com dinheiro sobrando, mesmo dentro do teu orçamento. É possível, de verdade é possível. Missionária Valquíria, coloca aí qual é a dívida. Qual é a dívida? Ó. Qual é a dúvida? Qual é a dívida não? Qual é a dúvida? Coloca aí que a gente vai de alguma forma tentar sanar aqui, porque a proposta é ajudar você. É de alguma forma aí pegar na tua mão toda terça-feira. Nós vamos também aí durante a semana, fica ligado nos meus stories, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Você coloca aí o tema que você quer ouvir, as perguntas que você quer fazer, para que a gente possa de alguma forma estar aqui sempre nessas lives aí em torno de meia hora, 40 minutos, toda terça-feira às 8 da noite, ajudando você a controlar as suas finanças e sair da escravidão do endividamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me chamou para isso. E eu resolvi atender esse chamado, ouvir a voz de Deus e estar aqui para ajudar o povo de Deus. A minha proposta, eu até falei isso em uma das lives que aqui eu fiz, né, que eu tinha a ideia de falar com tudo quanto é tipo de gente, cristão e não cristão, mas Deus me direcionou, dizendo: a ferramenta que eu te dei não é para ímpio, usa para a minha igreja. Então, a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que me segue aqui no perfil, vai acompanhando, vai colocando em prática aquilo que nós estamos falando aqui, e aí é necessário que você, através daquilo que nós formos estar falando aqui, não ficar apenas como palavras ao vento, mas que você coloque em prática. Então, vamos lá, a dúvida aqui. Quero uma renda, como faço para escolher um segmento? Maravilha! Como é que você faz para saber como você vai fazer uma renda extra, né? É necessário ver quais são as suas melhores habilidades. Entendendo as suas melhores habilidades, você vai conseguir focar como, através dessa habilidade, você pode abençoar alguma pessoa, né? Você pode abençoar ali o mercado. Por quê? Porque você não pode pensar em uma renda extra querendo única e exclusivamente o dinheiro, porque você precisa de mais dinheiro para sair do endividamento. Essa é a proposta, né? Agora aqui estou falando de forma geral, aproveitando essa pergunta da missionária Valquíria. Então, a questão da renda, a gente já entendeu que não pode ser no primeiro momento eu quero dinheiro. Não. Qual é a minha habilidade? O que eu posso fazer para ajudar pessoas com essa habilidade? E aí eu vou monetizar as minhas habilidades abençoando essas pessoas. O mercado, para onde você olhar vai ter gente fazendo alguma coisa. Mas Deus deu a você um talento e você pode, através desse talento, colocar um diferencial no mercado em que você tiver maior e melhor habilidade. Então isso vale para qualquer mercado, para qualquer segmento. Agora uma dica aqui de contador, né? Porque quem me segue, quem me conhece sabe que eu sou contador. Qual é o segmento que dá um maior rendimento, ainda que o seu olhar não seja para o dinheiro, mas é óbvio que você vai monetizar suas habilidades, de certa forma o dinheiro vai ser consequência. E aí o segmento
que dá uma melhor rentabilidade é o segmento de serviço. Então, comércio, você tem um pouco menos de lucro do que serviço, porque comércio você compra ali um produto para revender. Já no serviço, você como pessoa vai prestar um serviço e aí a sua rentabilidade, a sua lucratividade vai ser um pouco maior. A outra mesmo sem juros atrapalha nas finanças? Muito boa pergunta, Mônica. E isso aí vai ser tema de uma live que nós vamos fazer aí por essa semana, que nós vamos falar do endividamento, como você sai, né, do endividamento. Para eu entender se o parcelamento sem juros é uma boa ou não, eu preciso entender como está a minha renda. E aí, esse parcelamento que você está falando é de quê? É parcelamento de uma dívida? Ou é parcelamento se você quer comprar alguma coisa parcelada? Tem essas duas situações aí, né? Se você está querendo comprar um item parcelado ou se você está querendo pagar uma dívida parcelada. De ambas as formas, os juros nunca é bom, né? Os juros é bom só ao nosso favor. Inclusive, isso é uma das coisas que quem vive a geração de Caleb, né? Que é quem, como eu chamo, aquelas pessoas que passam pela jornada Canaã, conseguem chegar a Canaã, eu chamo de geração de Caleb. Então, aqueles que fazem parte da geração de Caleb aprende a fazer os juros trabalhar para si. Porque a gente tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para a gente, não a gente trabalhar em favor do dinheiro. Por isso que a gente não pode cometer o erro de sair buscando uma renda extra assim no primeiro momento, né? Então, beleza. Em relação às compras, isso é muito legal porque primeiro a gente precisa analisar o nosso orçamento, ver se vale a pena, se é necessário eu comprar aquilo ali realmente, porque um parcelamento ele vai influenciar no meu fluxo mensal. E aí, para eu entrar no parcelamento, antes de qualquer coisa, eu tenho que entender como está o meu rendimento, como está a minha renda, como é que está o meu fluxo de caixa, né, que a gente chama na contabilidade. Como é que está o meu fluxo de caixa? A minha quantidade de despesa fixa, como é que está? Qual é a porcentagem de despesa fixa que eu tenho que vai interferir se eu acrescentar esse parcelamento? Então, quando você faz, vai depender de outros fatores, mas aqui eu vou te responder por alto. Né? O rendimento é sem juros, ou melhor, a compra é sem juros, é o mesmo valor, né? De à vista você paga parcelado, mas você não tem dinheiro sobrando, já é um ponto a se pensar. Porque se você não tem dinheiro sobrando para comprar à vista, você pode comprar parcelado e pode acontecer algum imprevisto. E o imprevisto, por incrível que pareça, né? Apesar de não ser previsto, por isso o nome já diz imprevisto, você precisa se preparar para ele. Eu vou te dar um exemplo. Dificilmente alguém faz reserva para medicamento, né? Reserva para farmácia. Mas quando você fica doente, você não tem que dar um jeito de comprar um remédio? E aí esse jeito que você tem que dar para comprar um remédio, às vezes é um cartão de crédito, porque você não tem dinheiro sobrando. Então, é porque isso não faz muito parte da nossa cultura, mas o que nós precisamos aprender a fazer, mesmo não estando numa classe, né, que a gente acha que reserva financeira é só para rico. Não, de forma alguma. Reserva financeira é para todas as classes, desde a mais baixa para a mais alta. Ah, mas como é que eu vou sobreviver se eu não tenho nem para pagar as minhas despesas mensais? Como é que eu vou guardar para fazer uma reserva de emergência? É necessário guardar uma reserva de emergência. Você pode, nesse caso, por um curto período de tempo, fazer uma renda extra para uma reserva de emergência. Pronto. Tá vendo que em alguns casos a renda extra ela vale a pena? Então você não está conseguindo fazer uma renda extra porque está certinho. O que você ganha é o suficiente para manter as suas despesas mensais, né? Englobando ali aluguel, água, luz, telefone, internet, gás, enfim, compras, né? A tua renda mensal, ela cabe justamente dentro das tuas despesas, não dá para enxugar nada. E você não tem uma reserva de emergência, então, nesse caso, você não pode pensar em comprar parcelado. Respondendo a pergunta da Mônica, você precisa pensar nesse primeiro momento em fazer uma renda extra. Ah, mas se a minha renda não está dando, como é que eu vou fazer uma renda extra? Ou melhor, você precisa fazer uma reserva de emergência. Porque se a sua renda não está dando para comprar, você tem que comprar parcelado, é porque você não tem uma reserva de emergência. Então, uma renda extra, nesse caso, é bem-vinda. Porque ela não vai fazer parte da sua vida mensalmente para pagar dívida. Não.
você vai fazer uma renda extra apenas por um curto período de tempo para fazer uma reserva de emergência. Estando com a reserva de emergência, isso não está impactando nas suas dívidas, porque você agora já tem dinheiro sobrando. E a reserva de emergência é um volume de dinheiro que faz com que os juros trabalhem ao seu favor. E não você trabalhando em favor dos juros. Porque hoje, a maioria das pessoas vivem assim, né? Trabalha em função dos juros. Acaba sempre pagando cartão de crédito com juros, acabam sempre pagando uma série de situações com juros. E isso, obviamente, não é bom, porque você só está enriquecendo os bancos. E a proposta de Deus para as nossas vidas não é que nós venhamos enriquecer os bancos. Portanto, renda extra. Não cometa esse erro. Qual erro? Antes de pensar em fazer, analise o teu orçamento.